E aí, E aí, meninas? boa noite. Estão me vendo e ouvindo bem? Tranquilo, certinho. Perfeito. Boa noite, pessoal, que já está com a gente. Sejam bem-vindos à nossa live. Vai ser para fechar com chave de ouro a semana e já ir para o feriadão com informação de qualidade. Não é isso? Vai ser incrível. Bem-vindo a todos aí que estão nos assistindo. Deixem suas dúvidas, seus comentários aqui embaixo, que assim que possível a gente vai responder na medida do possível, sempre. E vai ser uma live cheia de conteúdo, cheia de informação, que é muito importante para todos. E aí a gente agradece, né, todos que estão chegando e que vão assistir essa live depois. O objetivo maior nosso aqui é compartilhar conhecimento. E você que está chegando, meu amigo, minha amiga, fica à vontade para participar conosco. É um bate-papo livre, tem um roteiro que a gente vai seguir de perguntas aqui e respostas. Entretanto, fique à vontade para mandar também a sua dúvida. Primeiro, eu quero me apresentar, já que eu estou falando no perfil da Alessandra. Então, eu sou João Paulo Fidelis, contador, consultor, e estou aqui uma trajetória de Conceição do Castelo para o Brasil, e encontrei a Alessandra e as meninas associadas, a Carla, junto com a Camila, e nós fizemos uma parceria bem legal desde então, um trabalho de fato de contabilidade consultiva. E hoje eu estou aqui para disseminar conhecimento. Alessandra, para quem não te conhece, que é do meu perfil, fala aí quem é a Alessandra, rapidamente para o pessoal aí. Então, pessoal, eu sou a doutora Alessandra Tessé, desculpa. Sou formada em Direito, já tenho um tempinho. Sou especialista em Direito Civil e Processual Civil, com ênfase em Direito Imobiliário e Contratos. Estou vendo aí que tem 12 pessoas já nos assistindo em São Paulo, que maravilha. A gente tem um escritório na cidade de Conceição do Castelo, com as minhas associadas. Nosso escritório é o Escopo Dias e Silva, advogadas associadas. E hoje nós vamos falar sobre regularização imobiliária frente aos reflexos na Receita Federal. Não é só esse campo de atuação do escritório, mas é um assunto muito em alta que precisa muito ser comentado para incentivar as pessoas a regularizarem e estarem em dia com seus impostos junto à Receita Federal, que nos causa tanta dor de cabeça. É isso aí. E aí eu já vou começar já passando a primeira pergunta diretamente para você. O que é essa tal regularização de imóvel, Alessandra? Então, esse assunto é um dos assuntos mais temidos, porque a gente, quando mistura a contabilidade e o ramo jurídico, parece que as pessoas já têm um temor só de ouvir esses termos. Mas a gente vai descomplicar essas coisas agora aqui nessa live. Regularização imobiliária, em síntese, porque é um conceito muito abrangente, ela consiste na ausência de compatibilidade do referido imóvel com as normas legais. Essas normas legais em ordem municipal, estadual e federal. Essa regularização ela tem que acontecer nessas três esferas. Não basta que você esteja com um imóvel regular apenas no município. Ele tem que estar regular em sede estadual e em sede federal, junto à Receita Federal, inclusive. E aí, JP, vamos falar quais as consequências fiscais dessa ausência de regularização imobiliária junto à Receita Federal. Então, hoje a gente tem um cenário onde existe a prefeitura, o cartório e, por fim, a Receita Federal. Então, quando a gente fala de pessoa física, inicialmente, olhando para o lado ali da parte de declaração de imposto de renda, a gente tem que observar que existem muitas multas que podem ser incorridas em caso a pessoa não tenha um imóvel devidamente regulamentado. Então, na principal informação com relação a consequências, eu diria que são as multas que, de fato, pode chegar para uma pessoa que não tem uma legalização imobiliária. Então, principalmente é isso. Bom, diante desse cenário da regularização, existem algumas etapas que são necessárias ser cumpridas, né?
E aí, dentro dessas etapas que são cumpridas, quais você destacaria hoje, Alessandra? Ó, Ludmila, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, doutora Ludmila. Tudo bom? Deixa aí seus comentários pra gente. Então, vamos lá. Quais são as etapas? As principais, né? Porque as etapas de regularização de um imóvel, elas são, assim, um tanto quanto extensas, se não for iniciada de forma correta. Por isso que é importante a orientação correta desde o início do projeto, desde o início do desenvolvimento dessa regularização, para que ela ocorra da forma mais rápida possível. Porque se ela for iniciada errada, depois fica mais difícil ainda de regularizar. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa averiguar se esse imóvel tem escritura pública. Por exemplo, para construção, se o imóvel não tiver escritura pública, se o imóvel em que vai ser edificado uma construção não tiver escritura pública, então a gente já começa errado aí. A gente precisa escriturar o imóvel em si para depois averbar a construção. Mas, em linhas práticas, essa construção ela vai precisar de um alvará emitido pela prefeitura, um alvará de construção. Durante, né, os trâmites da construção, ela tem que ser feita de forma condizente e compatível com esse projeto que vai ser apresentado na prefeitura para a emissão do alvará. Por que eu falo isso? Porque lá no final do processo, a gente vai ter uma vistoria para a emissão do ABITS. Porque sem o ABITS você não consegue registrar a construção, averbar a construção na matrícula do imóvel. Quem aqui que está na live, quem que está na live aqui que conhece esse termo, ABITS? Deixa aí um foguinho ou aqui embaixo, eu. Se você já conheceu esse nome, já coloca aí, eu. E se você nunca ouviu esse nome, ABITS, deixa aí não. Só para a gente entender se a turma tá junto com a gente aí. E aí, qual que é o legal da gente saber, né? Para a gente talvez diminuir o termo técnico e trazer mais um termo menos técnico aqui, porque nosso objetivo é disseminar realmente para todo mundo. O seu ficou meio baixo, talvez você vai ter que colocar um pouquinho mais o fone de ouvido. Ó, o José Israel falou que não. O Castelo Rezende, Castelo Rezende, estamos juntos. Não, talvez eu tenha que tirar mesmo. Não ficou bom. E aí, pronto, agora eu estou te ouvindo de novo. Então, explica rapidamente, então, o ABITS para eles e depois a gente segue por aí. O ABITS é simplesmente uma permissão para morar, uma permissão para habitar. É simples assim. O ABITS é uma permissão para morar. Só que para você chegar no ABITS, você precisa estar regular junto às contribuições previdenciárias dos trabalhadores que realmente fizeram aquela obra. Você precisa de estar regular com os impostos, regularizar a situação da Receita Federal para chegar no ABITS. Então, o ABITS é realmente o último documento antes de adentrar ao cartório para a averbação de uma construção. Em síntese, seria isso. Esse é o caminho da regularização imobiliária de construção. E aí, esse ABITS, né, essa construção, ela tem que estar junto da Receita Federal justamente por conta da evolução patrimonial, não é, João Paulo? É verdade. Boa noite, Maria. E aí vamos lá, vamos falar sobre a parte da evolução patrimonial perante a Receita Federal. Passo a bola para você agora. Vamos lá. Maria, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Zé do Coelho, não sei se é assim que se pronuncia. Boa noite para vocês. Já chega deixando aquele coraçãozinho. Nós chegamos agora na parte onde a gente fala sobre evolução patrimonial. Por que essa evolução patrimonial tem que ser falada nessa live? Quando a gente fala de regularização imobiliária, nós também estamos olhando para o aspecto fiscal e junto com a Receita Federal, de mostrar para a Receita como que o meu patrimônio cresceu. Então, vamos lá, criar o estágio onde a Alessandra disse, eu criei um imóvel, surgiu do nada, e aí eu ganhei uma ABITS, depois de fazer todo um processo de liberação com a prefeitura, e aí eu uso esse valor
final para mostrar para a Receita o seguinte, ó, Receita, eu tinha 50 mil em conta, gastei com vários materiais e agora eu tenho 50 mil em um ativo físico, né? E aí você prova para a Receita Federal a sua evolução, porque esses 50 mil que você gastou pode ser uma reforma, pode ser construído, estou colocando, claro, em termos aqui bem didáticos, né? 50 mil, hoje em dia a gente não consegue fazer uma casa, mas depois desses 50 mil, se você vender isso por 100, e aí, se você não declarou isso para a Receita Federal, meu amigo, minha amiga, como é que vai ficar o seu imposto de renda depois disso? Então, só para exemplificar rapidamente, o que significa? Se por acaso você fez uma construção ou uma... Como é que é o nome que se dá quando a gente faz uma reforma, né? Fez uma reforma, deu 50 mil reais que você tirou da sua conta, jogou para cá, criou agora um imóvel que se valorizou, agora eu quero vender esse imóvel. É nessa hora que precisa de um profissional para te orientar. Por quê? Se você fez esse movimento da maneira correta, você pagará menos impostos. Consequentemente, você pagará menos impostos. Então, você mostra para a Receita Federal essa evolução, automaticamente lá na frente, você vai ter que pagar menos impostos com isso. Sobre essa parte, Alessandra, será que eu fui claro, pessoal? Deu para pegar o fio aqui? Como é que ficou? O meu áudio está chegando bacana para vocês? Me diz aqui nos comentários se sim ou não. Não, está super claro, JB, super claro. É muito importante manter sempre as coisas da gente da forma mais regular possível, porque isso vai nos gerar, a curto e longo prazo, economia. Porque é aquele ditado, às vezes o barato momentâneo sai muito caro. Exatamente. E aí, Alessandra, vem aquela questão, né? Quais são as consequências de eu não registrar meu imóvel? Vamos pegar o nosso caso específico. Estamos falando, para quem está ouvindo a gente de fora, de Conceição do Castelo, região serrana, cidade que eu adotei como a minha cidade querida. E muitos dos nossos ambientes aqui na nossa cidade, conforme foi até comentado pelo Flávio, não tem regularização. Quais são as consequências de a gente não ter um imóvel, então, regularizado de forma, né? Tem uma documentação que tem que ser exigida, porém eu não consegui fazer isso. Quais são as consequências, então, para o indivíduo que, por exemplo, quer vender esse imóvel, né? Então, antes de adentrar nesse assunto, eu quero dar boas-vindas ao pessoal que está entrando aí, Carol, Crisóstomo, Ramon, advogado que eu conheci lá como aluno especial de mestrado na UFRGS, espera no direito tributário. Luciano, Paulo Henrique Milagre, que é fera na matemática, está aí na nossa. Aí sim, hein? Que legal. Então, vamos lá. Quais são as principais consequências, então, da não regularização do imóvel? Então, sem uma escritura pública, a gente não consegue usar esse imóvel como garantia em nada, seja para conseguir um empréstimo, um financiamento, porque o banco, quando vai fazer esse tipo de transação financeira, ele exige uma garantia. E aí você não vai conseguir um financiamento cultuoso utilizando-se daquele imóvel como garantia. Outro aspecto é relacionado à compra e venda. Você tem prejuízo quando vai vender, quando vai alienar esse imóvel a outra pessoa, se você não tem registro nem escritura, porque ele perde um pouco do valor de mercado. Aqui na nossa cidade tem muito disso, as pessoas são muito acostumadas a fazer alienações, compra e venda, transações de imóvel, sem fazer o registro devido, a regularização devida junto ao cartório de imóveis. Eles fazem muito por contratos, compromissos de compra e venda, que são nada mais, nada menos que documentos particulares. Isso porque os imóveis até um valor devido, eles não precisam de escritura pública, mas acima de um patamar específico, é obrigatória a escritura. E ela é a única documentação que confere a propriedade. Sem a escritura pública de compra e venda de um imóvel levada a registro, você só tem a posse. Você é mero possuidor. E o que implica nessa temática?
você pode sofrer uma ação de justiça cambial. E o que seria essa ação de justiça cambial? A pessoa vem, ó, toma o seu imóvel para ela, registra a propriedade, né, por meio de uma ação judicial. Claro, temos requisitos legais, né, que tem que cumprir, mas não são requisitos que são sem fundamento, são requisitos fáceis de serem cumpridos, inclusive comprovados. Mas, se a pessoa não tiver a documentação correta, ela não consegue comprovar a propriedade. Então, em síntese, esses seriam os aspectos. Na prefeitura também a gente tem algumas implicações que é quanto ao IPTU. Muitas vezes, os imóveis não têm regularização, eles sofrem aí algumas multas do município, de fiscalização, as construções também, por estarem em desacordo com o PDM municipal, já que isso tem regularização, né? De fato. A informação, são essas as principais implicações da ausência de regularização imobiliária. Olha só, que interessante. Essa parte é onde que a live começa a ficar mais quente. Por quê? Começou a chegar perguntas. A Maria mandou a primeira pergunta para nós. Salve, Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos também mandar pergunta, pessoal. Temos 11 conosco ao vivo. E olha só, eu preciso declarar um imóvel, mesmo sem registro? Eu vou responder essa pergunta. Por quê? Eu faço a parte de imposto de renda de muitas pessoas e o que eu identifico na maior parte das vezes? A Alessandra e o pessoal que está conosco aqui ao vivo. Hein? A pessoa tem um imóvel, tem um terreno e muitas vezes não declara isso. Ah, não vou declarar porque eu comprei no recibo, né? Comprei no compra e venda direto. Isso aqui ainda está no uso campeão, já ouviu falar? Claro que você já ouviu falar, né? E aí a pessoa não declara isso. Bom, ponto de vista de um contador consultor, obviamente baseado por lei. Se a gente tem um imóvel do qual a gente teve algum dispêndio para ter esse imóvel ou terreno, vamos lá. Ele tem que ser sim declarado, porque vai chegar o tempo que você pode ter que construir ou pode ter que vender. E se você tiver esse imóvel declarado na sua declaração do imposto de renda, o que vai acontecer? Vai evitar transtornos, principalmente financeiros. Por isso que na minha chamada anterior, nessa semana, eu falei, vamos evitar prejuízos financeiros. Caso você não tenha por exemplo, imóvel avaliado em 100 mil, não declarado no seu imposto de renda, quando você fizer a venda dele, automaticamente o cartório vai informar isso para a Receita Federal, que poderá, no segundo momento, te cobrar o ganho de capital daquele imóvel. O que é isso, hein? Vamos lá. O ganho de capital, basicamente, é aquela conta que eu fiz um pouco, agora mais recente, né, com 50 mil que eu dei de exemplo. Lá você, por exemplo, pegou um imóvel e vendeu, nesse novo exemplo que eu vou dar agora aqui, de 100 mil, e vendeu ele por 135. Em teoria, você ganhou 35 mil reais. Caso você venha declarando esse imóvel, mesmo que sem um documento imobiliário correto, né, sem a devida documentação, você ainda assim poderá usar do benefício fiscal daquele valor. Então, existem dois lugares aqui. Um é o fiscal e o outro é o lado que a gente está falando aqui também da regularização imobiliária, mais voltada para o lado do direito. Então, no fiscal, a gente consegue fugir dessa parte, que é pagando menos impostos, se caso essa declaração já foi, desde lá de trás, construída com esse valor de imóvel 100% declarado ali. E eu tenho algumas situações aqui no nosso município que, mesmo irregular, a gente faz essa declaração, eu sempre oriento que seja assim declarado. Por quê? Para ter esse que a gente chama de lastro, né, Alessandra? A gente cria esse lastro e mostra depois para a Receita. Olha, Receita, mesmo eu não tendo esse imóvel regular, eu vendi ele, eu tive um ganho de capital nele, porém eu só vou pagar 15% do ganho e não 135%, 135 mil de base de cálculo. O que significa isso? Se eu vendi um imóvel de 100 a 135, eu só pago 35, os 15% em cima dos 35 mil. Se eu não fiz isso, aí eu vou ter que pagar 15% em cima dos 135 mil. Meu amigo, minha amiga, eu não sei você, mas eu preferiria pagar em cima dos 35, os 15%. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alessandra, posso? Claro. Então tá bom. Eu vi aí que o seu áudio, para mim, está chegando legal, o Zé Israel colocou aí, mas deixa eu te perguntar,
com relação, vou puxar aqui agora uma pergunta difícil, hein, talvez. É possível a gente regularizar imóveis em áreas de preservação? No Brasil, claro, né? Não estamos falando de fora. É possível. Não posso dizer que não é possível. É possível sim. Só que, como é um imóvel em área de APP, área de preservação, né? A gente precisa de cumprir alguns outros requisitos extras que você não precisaria de cumprir se fosse um imóvel fora da área de preservação ambiental. Você precisa, então, apresentar um plano de reconstrução, de revigorar aquela área, junto lá, quando você vai pedir a expedição de um alvará de construção, você tem que apresentar esse plano de recuperação da área ambiental. Porque, além da sua construção ser boa para você, você vai ter que comprovar que aquela construção, ela respeita as regras ambientais e ela vai ser um benefício. Ter você ali naquele imóvel vai ser um benefício para o meio ambiente e não uma degradação. Então, é possível, mas é um pouco mais, né, considerando essas situações, é um pouco mais difícil de conseguir a regularização. Mas não é impossível. Não Entendi. É impossível. Inclusive, já tivemos uma aqui na cidade, uma regularização de área de preservação ambiental. E a pessoa, né, era meio que um brejo, assim, vamos falar na língua popular, era meio que um brejo, e ele apresentou um plano de recuperação e preservação ambiental daquele lugar. Fez uma lagoa, plantou umas árvores, uma vegetação e assinou um compromisso junto ao Ministério Público de manter aquela área preservada. E construiu a casa dele. Olha só que interessante. Magno, seja bem-vindo, meu caro. Boa noite para vocês. Pessoal que ainda não está seguindo, ou eu ou o Alessandro, que está nessa live aqui, pode seguir lá, que sempre a gente vai trazer informações de muita valia para todos. Talvez não é para você essa live, talvez essa live é para o seu pai, para um primo seu. Então, assim, eu gosto sempre de falar isso. Muitas vezes a gente entra num lugar que não é para nós aquela informação. Essa informação talvez é para um terceiro que não teve essa condição de você estar aqui hoje. Então, por isso eu te agradeço, Magno. Agradeço a Joyce também. Jocely, acabou de entrar com a gente. Seja bem-vinda também. Eu quero falar um pouquinho agora, Alessandro, se você me permitir, sobre INSS de obras. Pessoal... Essa é a minha próxima pergunta. Sério? Inclusive, eu quero dar uma boa noite aí para minha amiga Jocely. A Jocely foi minha amiga de faculdade, inclusive, tá? Excelente aluna, futura advogada também. Maravilhosa. Que legal. Tem alguns olha aí só. que eu não conheço, o Magno, a Rosânia também conheço, a Celina Adriano, minha sogra do coração, maravilhosa. Legal. Deixa eu ver aqui, ó. José Israel, Gilmar, o Israel. Gilmar da Maria, maravilhosa também. Então, JP, sobre o INSS, eu queria te perguntar qual a finalidade do pagamento do INSS durante uma obra, por exemplo. Então, pessoal, muitas pessoas não sabem, mas agora a gente tem que pagar o tal do INSS da obra. Para muitos aí que fizeram obra nos últimos 5 anos, estão recebendo da Receita Federal cartinha. Cartinha essa que já vem assim, ó. Você fez exemplo, né, uma construção, uma reforma. Essa reforma foi em tantos metros quadrados. Esses metros quadrados, se eu jogar para uma tabela aqui nacional de construção civil, vai dar, aí bota lá o seu preço. 6 mil de INSS, 10 mil de INSS. Pessoal, prestem bastante atenção a partir de agora. Informação valiosa para quem está construindo, que precisa no final de habite-se da prefeitura, hein? Fica com a gente aqui. Essa pessoa que recebe uma carta como essa, por que ela recebe? Desde que a Receita Federal começou a exigir que prefeitura, cartório envie essas informações para a base delas, o que está acontecendo? A Receita Federal, muito inteligente, percebeu o seguinte: poxa, tem muito pedreiro, tem muita construtora que não está recolhendo o devido INSS. Tem muitos que estão na informalidade e não estão pagando INSS. Mas essas pessoas podem se machucar durante uma obra? Claro que sim. Essa pessoa vai ter que se aposentar em algum momento, esse pedreiro autônomo, esse servente autônomo? Claro que ele vai ter que se aposentar em algum momento. O que eles entenderam?
vamos cobrar da prefeitura que antes de emitir o habite, ele me informe isso. Com isso, eu vou conseguir ter uma base de quem é que está pagando INSS ou não. Então, a partir desse momento, ficou necessário que a pessoa, né, física que contratar um serviço de construção ou reforma recolha pelo menos os 20% do valor do serviço que foi contratado a título de INSS. Trazendo para miúdos isso, eu hoje contratei um pedreiro para fazer uma reforma na minha casa que custou, vai lá, 10 mil reais. Ele me cobrou 10 mil reais para fazer essa reforma. Pela Receita Federal, atualmente, a gente teria que recolher 20% de INSS desse pedreiro. E quem é responsável por ter que recolher esse valor? Eu que contratei. Eu sou a pessoa que sou obrigada a pagar esse valor de INSS. Aí você pode dizer assim, não vou pagar. Eu sou do contra e não vou pagar. O que vai acontecer? Primeiro, você vai ter que chamar um advogado para te ajudar, porque não vai ter jeito. Em segundo momento, na prática, a Receita Federal vai descobrir isso pela prefeitura, na questão do alvará, e vai te mandar essa cartinha que eu comentei um pouquinho atrás, falando o seguinte, olha, você fez uma reforma em cima de 20 metros quadrados, eu calculei aqui pela minha tabela que esse valor atualmente de metro quadrado de um pedreiro custa, sei lá, 20, 40 por metro quadrado, multipliquei isso, encontrei um valor de INSS. Está aqui o valor, pague e não tenhamos problemas com isso. Caso você não pague, vai se estendendo ali para até possivelmente uma dívida ativa. E quem não sabe ainda, dívida ativa não sai de lá. Ela só sai quando você pagar. Ou se eles fizerem algum tipo de benefício para que seja reduzido esse valor. Eu acho que assim, para nós hoje, Alessandra, o maior insight que a gente tem são dois. Né? Sempre que for necessário fazer uma construção, fazer uma pesquisa de fato do que deve, o que pode e o que não pode fazer nessa construção, e sobre a regularização e tudo mais, né? E sobre INSS, sempre procure um profissional para te fazer esses cálculos juntos, para te mostrar o que você realmente, de fato, vai pagar. Dúvidas sobre essa parte é que mais gera dificuldade em muitos momentos. Hein? Fala para mim, manda mais uma dessa ou comenta alguma coisa aí, enquanto eu bebo água. Eu tenho uma dúvida. Olha só, no mercado de construção, quando não é feito por construtoras e incorporadoras, né, que são empresas maiores, é comum o uso de mão de obra informal. E geralmente eles não fazem contribuição para o INSS. Geralmente. E se a minha construção já está pronta e não houve o recolhimento do INSS, quais são as consequências para esse não recolhimento do INSS e como é que eu corrijo esse problema? Legal. Então, tem dois cenários aí. O primeiro seria se realmente a própria consultora que você contratou, no caso eu, pessoa física, contratei uma consultora, essa consultora chamou vários indivíduos aqui que não recolhiam a INSS dele. Então, nesse primeiro cenário, a gente cobra da consultora que faça isso, porque eu contratei ela com o intuito que me entregasse tudo. E aí, pessoal, fica mais um insight. Tem que ter contrato. No contrato tem que estar escrito quais são os deveres e direitos. Olha o Paulo, seja bem-vindo, Paulo. Os contratos, eles estão lá para isso, ó, meus deveres e os meus direitos. Quando você coloca isso no papel, pessoal, automaticamente, se existe depois uma situação que vai levar para uma discussão, você vai pegar o contrato e vai usar isso como base para sustentar a sua defesa, de fato, a defesa. Então, nesse cenário, eu estou colocando que você tinha um contrato, né? E aí eu posso cobrar que a construtora pague esse INSS aqui, que estava lá no contrato. Para isso que ele existe. Outro cenário, eu não tive contrato, era só eu e um pedreiro. Esse pedreiro, por exemplo, era um MEI. Aí tem isso já aconteceu, já é real. O MEI, ele já paga um valor a título de INSS. Entretanto, esse mesmo MEI, para a Receita Federal, em alguns casos, ele é visto como uma pessoa física que não podia trabalhar na pessoa física e por isso ele fez um PJ, que é um CNPJ. E aí, nesse cenário, você também é obrigado, mesmo que sendo ele um MEI, a recolher essa diferença. Não tem para onde fugir. Ô, Ludmila, agora sim, está com a gente aí, ó, seja bem-vinda. Bem-vinda, Mari
Maria? É isso mesmo que eu vou falar? Eva. Ah, Maria Eu conheço. e Eva. Maria Eva. Então, pessoal, A Joyce nesse... Megan também. A Joyce também. Ó, já chega deixando um botãozinho aí de coraçãozinho, ó. Mandaram uma pergunta, acho que foi o Alcides. Eu vou ler ela aqui agora, tá, Alcides? Se você não está comigo, eu vou ler ela logo depois dessa que a gente está concluindo. Então, assim, na prática, não existe essa de não pagar INSS. Você vai ter que pagar ele em algum momento. Falando do INSS ainda para fins de Receita Federal, né? Mais uma vez. E para concluir essa parte, para a gente jogar para a pergunta dele, é interessante que quando você tem um profissional que acompanha isso desde o começo, podendo ser ele um contador ou alguém que de fato já tenha isso como habilidade técnica, você pode usar desses mesmos valores que a gente elencou aqui, pagamento do MEI, o valor que você comprou, o próprio pagamento do INSS que já era do MEI, tudo isso para fins de diminuir a carga tributária que a gente chamaria, a base da carga tributária desse valor de imposto. Vamos parar de falar de imposto, vamos tentar falar sobre declarar os imóveis. Declarar os imóveis, eu declaro. O problema é que os valores não estão sendo atualizados. O que devo fazer? Você acha que você consegue responder essa ou fica comigo? Mas quais seriam esses valores que não estão sendo atualizados? Os valores dos imóveis? Eu acredito pela... Pode falar. Se for os valores dos imóveis, tem que fazer uma averbação junto da escritura para que esse imóvel, por exemplo, está escriturado só o lote e ele tem uma construção em cima, então precisa ser averbada essa construção para que o imóvel tenha uma avaliação comercial maior. E aí sofra essa atualização monetária com a evolução do tempo e da evolução patrimonial. Se for outro tipo de atualização de valor, você comenta aí que a gente responde de novo essa dúvida. Exato. E aí faz muito sentido o que você está dizendo, porque aí a gente consegue trazer esse valor para a declaração dele e, mais uma vez, provar a evolução. Vou te dar um exemplo, tá, Alcides? Senhor Alcides, se caso você tinha um imóvel de 100 mil, fez uma reforma nele, ou do lado do seu imóvel construiu um shopping, por exemplo, e aquele shopping valorizou muito o seu imóvel. Em teoria, se caso você fez algum tipo de... Você poderia averbar isso para que o valor se elevasse e atualizar esse valor na sua declaração do imposto de renda, para, mais uma vez, evitar pagamento de imposto a maior na hora de fazer a tal declaração do imposto de renda no sentido de venda com ganho de capital. Foi isso? E aí, era isso? Sobre esse assunto é que qualquer reforma, qualquer alteração do projeto original que foi levado a registro, ele deve ser novamente averbado na construção. Toda alteração física do imóvel que destoa, que não seja igualzinho ao projeto original que foi aprovado, ela precisa ser averbada, inclusive a demolição do imóvel. Nossa, verdade, essa é boa, hein? Tem muita gente que peca nessa hora, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta casada com isso aí. Hoje, no seu ponto de vista, os custos para regularizar um imóvel, para regularizar de fato, são relativamente altos? Você acredita que o brasileiro comum pode manter uma regularização se ele bem estruturar a vida dele financeira? Então, os custos para regularizar um imóvel, eles são relacionados à fase pré-escritura e pós-escritura. Pré-escritura, a gente vai ter taxa municipal, projeto arquitetônico, impostos do INSS, essas situações. Pós-escritura, os gastos com a escritura, que é um ato notarial, e mais o registro. Só que, aí eu tenho que dar um insight aqui para vocês. Não regularizar causa mais prejuízo do que gastar com registro. A ausência de regularização, pensa comigo, se você tiver que fazer uma defesa, pagar um advogado, contratar um advogado para fazer uma defesa numa ação de uso capião, por exemplo, você vai gastar muito mais do que se você tivesse escriturado aquele imóvel, além do tempo que vai demorar para isso chegar a uma conclusão e falar é seu ou não é seu, com a probabilidade de ainda chegar no final e falar não é seu e você não tem nada aqui. Então, assim, ainda que seja altos custos, porque
são emolumentos para o governo, na maioria das vezes, são emolumentos capturados, ou então a parte de imposto, que é municipal e estadual, vale a pena regularizar esses imóveis. Perfeito. E aí você entra na... Organização e planejamento aí contábil, você consegue regularizar, sim, é possível para qualquer pessoa. Para o Habite, por exemplo, a gente já tem uma exceção, são os imóveis com até 80 metros quadrados, localizados em situação, né, em um contexto de baixa renda, que seja uma moradia unifamiliar, você tem a isenção do Habite. Pronto. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Fica bem presente para esse momento que ela trouxe. Existem na lei brechas que fazem o seu imposto diminuir e também que faz você não pagar imposto. Vamos trazer um exemplo aqui já para ficar bem claro para vocês. Supondo que você faça todo o cenário correto de regularização, todo o cenário correto dentro da sua declaração do imposto de renda, construiu a evolução patrimonial sua e agora chegou a hora de você vender isso, ou talvez até fazer uma doação. A gente sabe que como profissional que até para você doar você paga imposto, se caso você não estiver bem estruturado. Então, nessa hora, se você fez o caminho correto, né, vamos supor que você passou os últimos 5, 10 anos fazendo o caminho correto, melhorando ali seu imóvel, colocando esse valor, subindo esse valor na sua declaração do imposto de renda, vai chegar ao fim, você não vai ter que pagar um imposto tão alto. Vai chegar um momento que talvez você vai vender o imóvel para comprar outro e você vai poder usar o benefício dessa venda para não pagar imposto e já comprar um outro imóvel na sequência dentro de um prazo previsto por lei e não pagar nada mais por isso. Você pode utilizar ele como entrada no novo imóvel e ainda assim pegar um financiamento. Então, assim, tudo que a gente vai fazer hoje, atualmente, no nosso país, se bem estruturado, a gente não pagará nada mais do que o necessário para o governo. Por que isso tem que ficar muito claro, Alessandro? Que nossa cultura, a cultura brasileira é de que tem que dar jeitinho ou que pagar imposto do governo é bobeira porque não faz nada. Uma coisa que a gente tem que entender é que o Estado é ainda o maior. Nós vivemos num regime que é do Estado. Então, não tem jeito de fugir dele. O que dá para a gente fazer é usar brechas da lei, usar conhecimento para, sim, seguir da maneira correta e aí sim fazer a tal elisão fiscal, que é o quê? Não pagar o imposto da maneira correta. É não pagar mesmo. Não estou falando que tem que pagar, é não pagar porque você está fugindo dele com brechas da lei. Acho que também um insight aqui para você é, descubra se dentro do seu lugar tem essa possibilidade de fazer uma elisão, se tem uma possibilidade de você criar um cenário para não pagar mais imposto daqui 2, 3 anos. Show? Inclusive, aqui no nosso município de Conceição do Castelo, a Prefeitura está com um projeto de flexibilização do PDM, inclusive, para facilitar a regularização dos imóveis que já estão construídos em desacordo com o plano diretor, mas que precisam ser regularizados, porque afinal eles já estão construídos há um bom tempo. Então, é interessante essa regularização imobiliária. Você pode usar ela, inclusive, para financiar uma outra obra que você queira, a compra de um outro imóvel, e que você fique impedido porque não tem uma garantia para ser dada. Tem uma garantia para ser dada, mas aquilo não pode ser comprovado, aquilo não está de forma regulamentada. É isso aí. E hoje, o cenário que a gente está vivendo é cada vez mais a flexibilização para que a gente consiga regularizar tudo. Para quem está aqui de Conceição, está deixando vários corações, muito obrigado. Para quem está de fora também, já deixa seu coraçãozinho. A gente vai deixar aqui um espaço para mais 2 perguntas, se caso a gente receber aqui. E nós já vamos aqui, primeiro, agradecer por vocês aqui numa quinta-feira estarem conosco, buscando conhecimento. Vocês são pessoas que, olha, nós conseguimos atingir 20 pessoas aqui simultâneas nessa live. E foi muito legal estar participando disso nesse momento. Manda aqui sua dúvida. Eu deixo também o convite, Alessandro, para que as pessoas venham realmente trazendo dúvidas para nós, talvez no direct, porque nossa intenção é disseminar o conhecimento. Nós não estamos aqui para retê-lo, porque a gente só consegue multiplicar nesse campo do conhecimento se a gente dividir. É uma matemática que é exatamente assim. Eu só consigo mais conhecimento multiplicar ele quando eu divido com mais pessoas.
Então, eu vou já deixar meus agradecimentos a todos que nos acompanharam e dizer que, se vier muita pergunta, a gente vai fazer outra live. O que você acha? Topa? Claro, claro. A gente tem que agradecer o pessoal que esteve com a gente aí durante a live, prestou atenção no nosso conteúdo. Se teve alguém aí que lembrou daquele vizinho, daquele amigo, está com uma situação assim, compartilha a nossa live com ele, fala da importância, fala do que você ouviu aqui hoje, da necessidade da regularização dos imóveis junto à Receita Federal. Não deixe essa informação debaixo dos panos, porque nós estamos aqui com o objetivo único e exclusivo de compartilhar o nosso conhecimento. Se ficou alguma dúvida aí também, deixe aí nos comentários que a gente vai responder, com certeza a gente vai responder, porque nós estamos aqui dispostos a isso. E é isso aí. Vamos lá. Eu vou só fechar aqui então, ó. Sou motoboy, tenho que declarar imposto de renda? Essa é boa. Por quê? Se caso, vou te dar um exemplo rápido, tá? Você recebeu mais de R$ 28.559,70 em PIX, por exemplo, seria interessante você fazer isso por conta da evolução patrimonial. Supondo que desses R$ 28.559,70 seu, você conseguiu comprar uma motinha, um motão, e aí você vai colocar isso lá na sua declaração de imposto de renda. Você conseguiu dar entrada no imóvel, você vai declarar isso no imposto de renda. Então, fica bem presente para esse momento, porque muitas vezes a pessoa pensa que é autônomo e por isso não deve declarar. É pelo contrário. Você deve sim declarar, porque aí você está mostrando para a Receita Federal que daqui a 10 anos, quando você der uma entrada no imóvel, você não tirou aquilo do nada, você juntou aquilo durante 10 anos para aí depois dar essa entrada. Eu tenho casos aqui, inclusive do nosso município, que tem pessoas que precisaram fazer os últimos 5 anos para depois provar para a Receita Federal como ela conseguiu aquele dinheiro, sendo que é tudo legalizado. Ela só teve que contar essa história através de documentos. Eu quero te pedir um favor, Alessandra. Quando você terminar essa live aqui, você vai salvar ela e vai deixar lá no stream do seu Instagram, para que mais pessoas possam nos acompanhar aqui. Pode ser? Com certeza, com certeza. Afinal, a gente legal. Não tem conhecimento para esconder. O conhecimento tem que ser Então, compartilhado. Tamo junto, pessoal. Gratidão eterna para vocês. Tem um pessoal que entrou aí no finalzinho, que não ouviu, mas que essa live vai ficar salva. Então, se vocês quiserem assistir novamente, ou pela primeira vez, vai ficar salva lá. E se tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui, que a gente está com um espacinho curto, mas temos um espacinho de tempo para perguntar. Top. Gratidão. Olha só, nós vamos ter que ir agora, que eu vou pegar a estrada, mas gratidão eterna para vocês. Tamo junto até depois do fim. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui, tá? Agradeço a todo mundo por ser presente. Marieva, não conseguiu assistir tudo, mas assiste ela salva, que vai ser top.